O ex-presidente Jair Bolsonaro concedeu hoje entrevista à Rádio Auriverde Brasil. Durante a participação, ele explicou qual a importância do ato do 7 de setembro na Avenida Paulista. E nós queremos, ao exemplo de fevereiro, na Paulista e depois lá em Copacabana, continuar nessa luta. Um retrato para o Brasil, uma imagem para o mundo todo está de olho no Brasil agora, com a questão do X. Mostrar que nós não concordamos com essas medidas de censura. O povo é importante. Se a gente for lá e a quantidade de pessoas for menor do que houve em fevereiro, é sinal que nós estamos no caminho errado. É sinal que o outro lado está certo. E a gente pede à população que se preserve. Vá de verde e amarelo. Não leve nenhum cartaz. Que eu sei que você é consciente. O seu cartaz podia ter ser uma boa mensagem. Mas vai ter gente infiltrada com um cartazinho lá de AI-5, de intervenção, ou xingando uma autoridade. A gente não quer isso daí. Por isso que a gente fala para não fazer em outros municípios. Bolsonaro também abordou a necessidade de o ato de sábado tratar do tema da anistia aos presos políticos do 8 de janeiro. Não existe mais Estado Democrático de Direito. Não existe devido processo legal. Não existe individualização de pena. A anistia é algo que eu tenho conversado, outros parlamentares têm trabalhado nesse sentido também, e a gente espera que realmente o Congresso aprove a anistia. São inocentes. Tem pessoas que, muitos foram, pelo menos um foi condenado, nem em Brasília estava. Então, é fazer justiça com essas pessoas. E a anistia é o remédio adequado para isso. Eu lamento, porque para quem está na cadeia, né, 1 minuto é 1 hora, 1 hora é 1 dia, 1 dia é 1 mês. É um sofrimento sem tamanho quem está preso sem pena. Então, o que eu vejo junto ao Supremo? Eu peço, pelo amor de Deus, senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, consciência. Poxa, essas pessoas estão olhando para cima agora, olhando com concreto aqui na papuda. Os seus filhos estão sendo criados sem pai, sem mãe, ou sem pai, sem a mãe. Não é possível isso estar... Silvio, começamos com você. Você que participou dessa entrevista na manhã de hoje com a nossa rádio parceira lá de Bauru, a Auriverde. Um abraço para o Alexandre Pitoli, que conduziu essa entrevista aí com o ex-presidente Jair Bolsonaro, Silvio. E o Bolsonaro fala, né, o mundo está de olho no Brasil. E hoje trouxemos aqui no programa Brasil sendo notícia na revista britânica The Economist, Brasil na tela da Times Square e também o mundo agora vai estar de olho no próximo 7 de setembro aqui no ato da Avenida Paulista. Somos notícias, infelizmente não pelos melhores motivos. É isso, Paula. Ele manifestou a preocupação, mais de uma vez, de que seja um ato, uma manifestação pacífica, sem cartazes que possam ser interpretados como intervenção militar, um novo AI-5, fechamento do Supremo Tribunal Federal, enfim, algo que possa ser interpretado pelo Supremo Tribunal Federal, sobretudo pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes, como um ataque, como uma ofensa e que justifique os inquéritos que correm lá no Supremo, inquéritos ilegais. Nós falamos sobre isso há muito tempo e já tocamos nesse assunto no programa de hoje. Usou a expressão, queremos uma imagem e queremos que se repita o que aconteceu em fevereiro, quando a Avenida Paulista, o cartão postal das manifestações do país, desde diretas já, entre tantas outras, impeachments de presidentes da República, pois bem, uma Avenida Paulista coberta de verde e amarelo. É claro que em Brasília isso não vai acontecer, porque é uma parada militar, uma parada organizada pelo governo Lula, que provavelmente não terá público. O que vale lá é só o show da Esquadrilha da Fumaça. Vocês falavam sobre o MST desconvidado, acho que alguém colocou a mão na consciência, mas o que o presidente Bolsonaro manifestou é esse sentido, é mostrar para o mundo que o Brasil está insatisfeito com a situação de censura, cerceamento de liberdades individuais, supressão de direitos fundamentais da nossa Constituição, com um avanço totalitário por parte do judiciário, e ele foi muito cauteloso nas palavras, a exemplo do que aconteceu em fevereiro. Paula. Augusto.
Bom, eu disse que as palavras de ordem, citei algumas, né, todas unificadoras, disse que as palavras de ordem são as mais defensáveis aí que eu já vi. Uma delas eu esqueci de mencionar, é a nossa mais urgente das bandeiras, é a anistia já para os presos e punidos aí do 8 de janeiro. E também queremos o arquivamento imediato de todos esses inquéritos ilegais produzidos pelo Supremo, conduzidos pelo Alexandre de Moraes, porque os punidos e os ameaçados por ele também precisam se livrar desse comportamento de ditador, né, que exaure o Brasil desde 2019. Desde 2019. Bom, e no outro momento, Bolsonaro afirmou que alguns ministros do STF não estão seguindo o caminho da pacificação do Brasil. Tem corrente por aí que fala, não é o caso de impeachment. Os 11 ministros têm que se policiarem. Os 10 têm que chegar para esse um e falar, ó, não dá mais, chega, pô. Acabou tua cota, chega. Porque tá num ritmo de desconfiança enorme do Supremo Tribunal Federal. A gente não quer isso. A gente quer um Supremo vibrante, a gente quer um Supremo que haja, que defenda a Constituição. Um Supremo que, quando o ministro compareça a um evento público qualquer, ele seja aplaudido. Isso que a gente quer. E não o contrário. O caminho que os poucos estão tomando no Supremo não é o caminho da pacificação, da democracia, do respeito entre os poderes, não é esse. Nós queremos paz, tranquilidade, ordem, progresso. Bom, e ainda sobre esse tema, o ex-presidente fez um pedido, ainda que indiretamente, ao ministro Moraes. Eu peço a Deus que toque o coração dos 11 ministros. E os 11 ministros busquem uma alternativa entre vocês. É humilhante falar em impeachment, eu sei disso. Caçar o ministro, isso não é bom. Agora, esse ministro, por favor, baixe um pouquinho a guarda. Tira esse coração de maldade da tua frente. Piotr, ele não mencionou o nome de nenhum ministro, falou aí dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, mas recado de endereço. Até porque são dois endereços. Uma é a corte em si. O excesso de um ministro não contido pelos outros 10, e nós vimos inclusive apoio, depois das denúncias da Folha ao ministro Alexandre de Moraes, apoios, digamos, antecipados por demais, né? Rápidos demais, deveriam esperar o conteúdo por completo. Mas aqui nós estamos vendo de novo um gesto. Hoje o principal líder da oposição no Brasil, inegavelmente, inalienavelmente, é o ex-presidente Jair Bolsonaro. E vamos olhar pela política como a política é. Eu me lembro de uma história do Dr. Ulisses Guimarães, em que ele era criticado à época porque ele continuava conversando com os militares no meio daquele processo de transição. E o doutor Ulisses explica na história depois o porquê daquilo. E ele disse assim, olha, se eu parar de conversar não tem transição. Corre-se o risco de perder a transição. Nós estamos falando do começo dos anos 80, tá? Nós estamos falando daquele período mais grave da história recente do país que antecedeu este momento extremamente grave. É um gesto do presidente em que ele vai lá e diz o seguinte, olha, só queremos a Constituição. Mas isso ele está falando desde o mandato dele, em que ele dizia, o Supremo precisa jogar dentro das 4 linhas. E aí o Supremo criou toda uma narrativa de golpe que não tem como se justificar esse tipo de coisa, para depois soltar todos os abusos e ilegalidades cometidos em defesa da democracia sendo antidemocrático, em defesa da legalidade sendo ilegal. Bom, é tudo isso que nós estamos discutindo há muito tempo aqui. Esse é um gesto para dizer o seguinte, olha, chega, já deu. Aliás, ontem, num discurso no Senado da República, com a presença do Rodrigo Pacheco presidindo a sessão, inclusive, o senador Girão olha diretamente para Pacheco e diz assim, acabou, põe para julgar um pedido de impeachment. Se ganhar ou se vai perder, pouco importa, mas põe para julgar. Porque o que não pode é não acontecer absolutamente nada. É blindar o Supremo, apesar de todas as ilegalidades e os absurdos que são cometidos contra a Constituição de uma corte que deveria guardar a Constituição e que o fez até outro dia,
Ah, porque há conveniência política. Mas qual é a conveniência política que deve se sobrepor à vontade do interesse público, da sociedade? O gesto que faz aí o presidente, dizendo, olha, não leve faixas pedindo intervenção, aquelas coisas todas que foram ali, que até convenhamos do ponto de vista da democracia, você pode ir lá, é manifestação, não teria aderência da maior parte dos brasileiros, porque ninguém quer esse tipo de coisa, mas ainda assim, ele vai lá dizer, ó, não queremos isso. Agora, não abrimos mão de defender a Constituição, não abrimos mão do Supremo Tribunal Federal voltar ao espaço que a ele confere a Constituição, que ele exacerbou. E que o Congresso assuma a sua responsabilidade em conter os excessos da outra corte, ou da Corte Suprema, que é o que nós estamos falando aqui há muito tempo.